Dessa igreja pelo convite. Como ele disse, meu nome é Alexandra, eu sou da Igreja Batista da Esperança, que fica ali no São Sebastião. Trago um abraço do meu pastor, o pastor Sidney, a gratidão também pelo convite. Eu estou aqui com a minha família, os meus líderes, a Ingrid e o Léo, e é uma felicidade muito grande de estarmos aqui nessa noite com vocês. Nessa noite, eu queria estar conversando um pouquinho com os irmãos sobre a história de Naamã. Então, para isso, eu queria que os irmãos, se puderem, abrir as suas Bíblias em 2 Reis, e nós vamos ler o capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 4. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era homem notável diante do seu senhor e honrável, porque por seu intermédio o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente, porém era leproso. E os sírios haviam saído em companhias e haviam trazido cativa da terra de Israel uma criada pequena, e ela servia a esposa de Naamã. E ela disse à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria da sua lepra. E um entrou e contou ao seu senhor, dizendo: assim e assim disse a criada que é da terra de Israel. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Pai, eu coloco a mensagem que vamos ter nas Tuas mãos. Senhor, eu coloco a minha vida, Pai, diante do Senhor. E eu te peço, Pai, que da minha boca só saia aquilo que o Senhor quer falar para os meus irmãos nessa noite. Eu te peço que em nome de Jesus, ó Pai, o coração deles esteja pronto a receber a Tua palavra. Te peço que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor nesse momento me abençoe com o dom da palavra. E em nome de Jesus, ó Pai, que possamos sair daqui diferente da forma que entramos, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. É uma responsabilidade muito grande, né, trazer a palavra do Senhor. Eu confesso que estou bem nervosa, mas eu passei, né, desde que a Fernanda me mandou o convite, pensando no que eu ia falar. E eu falei, gente, dia do adolescente batista, o que eu vou falar com eles, o que, né, eu vou meditar, no que eu vou falar naquela noite. E aí eu estava conversando com meu pai, e meu pai comentou comigo sobre a história de Naamã. Falou assim, é uma história muito interessante, acho que você poderia estudar um pouco, se aprofundar um pouco, porque dá para a gente tirar muita lição, e principalmente num dia do adolescente batista. Eu não sei se todos os irmãos aqui conhecem a história de Naamã, mas como eu li para vocês, Naamã ele era o capitão do exército, né, do rei da Síria. Ou seja, ele era o capitão do exército na Síria, e a palavra do Senhor diz que ele era um homem poderoso, um homem valente, um homem honrável. Ele tinha moral, né? Vamos dizer assim, no linguajar dos adolescentes de hoje, ele tinha moral na Síria naquela época. Mas o finalzinho do primeiro versículo, né, que fala sobre Naamã, no finalzinho fala assim, porém era leproso. Então, eu não sei se os irmãos sabem, eu acho que a gente já ouviu falar, né, até mesmo porque Jesus já curou leprosos na palavra dele. E quando a gente fala de lepra, a gente fala de uma doença muito grave e que naquela época era assim algo assustador. Porque uma pessoa, quando ela era considerada leprosa, né, quando ela tinha a doença da lepra, ela não poderia conviver junto com as demais pessoas, né? Não poderia viver junto ali com a sociedade, junto com a sua família. Ela tinha que ser separada porque era uma doença contagiosa. E naquela época, as pessoas que tinham a lepra eram consideradas até mesmo imundas, né? Se a gente vê no decorrer da história e tudo mais. Então, assim, tinha uma cidade que eram para pessoas leprosas, porque realmente elas não poderiam viver na sociedade como todas as outras pessoas. Porque a lepra era uma doença muito séria, né? É uma doença muito séria e que naquela época fazia com que a pessoa ficasse mesmo à margem da sociedade, porque ela tinha que viver separada das demais pessoas. E esse versículo, ele cita as qualidades de Naamã,
mas no final ele diz, porém, era leproso. Ou seja, Naamã, naquele momento, a partir do momento que ele adquiriu a lepra, ele já tinha o seu destino traçado. Ele seria uma pessoa que não poderia mais viver com as outras, até porque a lepra também não tinha cura naquela ocasião. Então, ele seria uma pessoa que teria que viver separada, que teria que mesmo ser afastado e que viveria ali, um restante de vida triste, né? Sozinho. E então, a partir daquele momento que ele adquire a lepra, ele tinha o seu destino traçado. E quando a gente lê esse versículo, que a gente fala as suas qualidades, né? A gente fala, capitão do exército do rei da Síria, era homem notável diante do seu Senhor, honrável, porque por seu intermédio o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente. Porém, era leproso. Parece que esse leproso anula todas as suas qualidades. O que vem depois da vírgula, o que vem ali, a partir do porém, parece que anulou todo o restante do versículo. E às vezes também é assim na nossa vida. Quando nós, às vezes, já cometemos um erro, nós passamos por determinada situação e a gente passa a ter um rótulo conosco, sabe? Porque a maioria das vezes que a gente fala sobre Naamã, que está na palavra do Senhor, a gente fala como Naamã, o leproso. A gente lembra dele por causa da lepra que ele tinha. Então, às vezes, isso acaba acontecendo com a gente. Talvez você já errou, você já cometeu algum pecado e você seja definido por esse pecado, sabe? As pessoas falam de você a partir disso, a partir de determinada situação. Mas na nossa vida pode ter um porém, mas esse porém só o Senhor pode resolver. Só o Senhor pode tirar. Naquele momento, a lepra ela não tinha cura, né? Como eu disse, ele já teria um destino traçado e a sua vida estava ali arruinada. Enfim, era um momento de desespero mesmo. Mas se a gente ler o decorrer da história, a gente vai ver que Naamã ele é curado da lepra, né? Ele mergulha 7 vezes no Rio Jordão, que são as orientações que o Senhor passa para ele, e ele é curado. E é assim na nossa vida. Nós temos poréns que só Jesus pode mudar, que só Jesus pode tirar. Sabe isso que vem depois da vírgula? Só o Senhor pode mudar. E no decorrer da história, foi o que eu li para vocês, como Naamã, ele era ali o capitão do exército da Síria, a Síria e Israel, naquela ocasião, naquela época, eles viviam em guerra continuamente, sabe? Eles estavam sempre em guerra. E em determinada situação, eles levam, né, Naamã leva para sua casa uma serva. E em algumas versões aqui diz uma pequena serva, né? Em algumas versões diz uma menina. Eles levam uma menina para servir na sua casa, para servir a esposa de Naamã. E nós podemos deduzir, se a palavra do Senhor diz que é uma menina, é que talvez ela seria uma jovem ou até mesmo uma adolescente. Porque a palavra do Senhor não fala uma mulher, fala uma menina. Então eu deduzo que seja ali uma jovem, uma adolescente. E aí eu queria falar um pouquinho dela nessa noite. Já que nós estamos no dia do adolescente batista, num culto que está sendo direcionado pelos adolescentes, falar sobre essa adolescente. A adolescente essa que a Bíblia não fala o nome, não diz ali qual é o seu nome, mas diz que ela é levada como serva e que ela era do povo de Israel. Ele leva uma menina que ela vai para longe da sua família, ela vai para outra terra. E ela poderia, ela tinha todos os motivos do mundo para se revoltar naquele momento. Você pensa, você ser tirado da sua terra, ser tirado de perto da sua família, para ser levado como escravo para outra terra, a terra inimiga, sabe, ali da sua casa. Ela tinha todo o motivo para se rebelar, para se revoltar, para se questionar. Ela era do povo de Israel, sabe, mas ela poderia, poxa Deus, por que comigo? Por quê? Por que eu tenho que ser levada como escrava? Mas eu continuei lendo e eu li que a menina, sabendo da lepra do seu senhor, ela fala para a esposa dele, né? Que, poxa, quem dera se o meu senhor estivesse com o profeta, que no caso seria Eliseu, que estaria em Samaria e poderia restaurá-lo. Então, assim, naquele momento, gente, ela poderia não entender. Ela poderia se decepcionar com Deus, com tudo aquilo que ela aprendeu, com tudo aquilo que, né, ela cresceu escutando. Mas não, ela prefere falar e mostrar uma solução, sabe? E às vezes a gente, como adolescente, como
enfim, adulto, não sei, a gente se revolta por tão pouco. Às vezes acontecem coisas na nossa vida e a gente fala, nossa, mas como assim? E a gente já briga com Deus, sabe? Porque a gente acha que a gente tem esse direito. E a gente fala, poxa, Senhor, mas por que isso está acontecendo comigo? E a gente, agora também eu não quero saber mais de nada. E a gente larga tudo, sabe? E a gente esquece do nosso chamado. A gente esquece de tudo que a gente aprendeu, sabe? Que a gente aprendeu na casa do Senhor, que a gente aprendeu com Deus. Mas aquela menina naquele momento, ela tinha motivo para isso. Porque a gente não pode também romantizar, sabe, essa história. Ela foi levada como escrava e é uma situação muito triste. Uma menina, uma adolescente, ser levada para longe da sua família, longe da sua casa, para servir outra pessoa. Então, assim, ela tinha motivo para se revoltar. Mas por que ela não se revolta? Porque ela sabia quem ela era. Naquele momento, aquela menina, ela sabia de onde ela vinha, ela sabia de quem ela era. E ela era serva de Deus. A gente não sabe o nome dela, mas a gente sabe que ela era uma serva fiel ao Senhor. Porque a Bíblia, essa história, nos conta isso. Ela tinha fé em Deus. E ela mostrou a fé dela, sabe, em todo momento, quando ela estava longe da terra dela. Quando ela estava servindo lá como escrava, ela mostrou a fé que ela tinha. E naquele momento, Naamã, ele oferece escravidão. O que ele oferece para ela é escravidão. É ela viver ali presa como escrava. Mas ela oferece o amor do Senhor para a vida de Naamã. Ela tinha todo o direito de querer se vingar, sabe? Porque se fosse a gente, talvez se fosse você, eu não sei. Você ia falar, poxa, ele é leproso? Nossa, tomara que ele morra mesmo. Ele tem que mesmo viver afastado da sociedade. Porque, olha, eu estou servindo a ele. Aqui na casa dele, eu vim como escrava para a casa dele. Ela poderia, sabe, querer se revoltar e se vingar dele. Mas não, mesmo ele oferecendo a ela escravidão, ela oferece aquilo que ela tinha aprendido, é que o Senhor tem poder de curar. E ela oferece o amor do Senhor para Naamã naquele momento. Então, a primeira coisa que eu falo com os irmãos nessa noite é que não deixe que o mundo, o sistema do mundo, mude o seu coração. Sabe, naquele momento, ela continuou firme ali e ela trouxe vida, ela trouxe bênção para Naamã. Ela falou, poxa, quem dera se o meu Senhor tivesse com um profeta que está em Samaria, porque ele poderia restaurá-lo. Ela deu uma opção. Talvez naquele momento, imagina você, naquela ocasião, descobrir que você é leproso. Talvez para ele o mundo tinha acabado ali. E ela mostrou, sabe, esperança. Ela deu esperança. Ela falou, não, eu conheço um profeta que teria o poder de restaurá-lo. Ela apresentou uma solução para ele naquele momento. Então eu te falo nessa noite, não deixe que o sistema do mundo mude o seu coração. Lá em Romanos 12... Só um minutinho. No 2 diz assim, e não sedes conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No 3, pois eu digo pela graça que me é dada, para todo mundo que está dentre vós, não pense de si mesmo, muito mais do que deveria pensar, senão que pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um como uma medida da fé. Aqui em Romanos 12, 2 diz, não vos conformeis com esse mundo. Não deixe que o mundo mude o seu coração. Que o mundo mude a sua essência, sabe? Ela naquele momento, ela poderia se vingar, porque o mundo, o sistema mundano, diria isso, sabe? Que era para ela se vingar, mas não. Ela sabia quem ela sabia que ela era serva de Deus, e ela sabia o que ela tinha para oferecer naquela casa, naquele lugar. Então, ela não deixa, sabe, que esses sentimentos ruins contaminem o seu coração, mas não, ela mostra uma solução para Naamã naquele momento. Ela era pequena, né? Como eu li aqui no início, uma serva pequena, que a palavra do Senhor nos mostra, mas ela tinha um Deus grande dentro dela. E ela tinha noção disso. Ela sabia que ela era pequena, que ela estava passando por um momento difícil, mas o Deus que estava dentro dela era grande. Era um Deus, sabe, que teria uma solução para toda aquela coisa e ele estaria no controle independente de tudo. Mesmo ela ali como escrava naquela casa, ela sabia que ela tinha Deus com ela e que era o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E ela mostrava quem ela era.
Porque a gente não sabe o nome dela, como eu já disse, a palavra de Deus não nos revela o nome dela, mas a gente conhece ela através do seu testemunho. Então, assim, muitas vezes, antes de chegar o seu nome a um determinado lugar, vai chegar o seu testemunho. Sabe? Ela não ficou conhecida ali porque ela fez muita coisa. Não, ela ficou conhecida. Ela não tinha nada naquele momento, a gente não sabe nem o nome dela, mas ela ficou conhecida porque ela apresentou uma solução, ela mostrou sobre o Deus de Israel para alguém. Então, assim, muitas vezes não, sempre, nós temos que nos preocupar com o nosso testemunho. Porque é muito fácil falar, mas é aquela famosa frase, sabe? O exemplo é o que arrasta. Então, assim, nós temos que mostrar com a nossa vida. Porque também ela poderia falar ali para senhora, né, para quem ela estava servindo naquele momento, sobre essa solução, sobre esse profeta que ela conhecia, mas talvez eles poderiam não acreditar, tipo, não dar valor nenhum para a palavra dela, sabe? Ah, que valor tem? Ela é só uma serva, ela é só uma adolescente, uma menina que veio aqui nos servir. Mas se eles acreditaram, eu acredito que é porque ela mostrava uma vida de realmente serva de Deus, sabe? Serva do povo de Israel. Que vinha do povo de Israel e era serva do Senhor. Então, assim, vamos ter um testemunho, sabe? Mostre com a sua vida o Senhor que você serve em você. Que a sua vida, sabe, resplandeça do Senhor. Que as pessoas vejam que há algo de diferente em você, para que elas possam dar valor àquilo que você fala. E a dor daquela menina naquele momento, por mais que ela não entendesse, levou a ela o seu propósito. Porque lá ela foi e ela falou para Naamã sobre esse profeta, e foi a partir dela. A gente só sabe da cura de Naamã por conta dessa menina. Se não tivesse ela aqui nesse capítulo, ele não teria conhecido Eliseu, ele não teria falado com ele não teria mergulhado no Rio Jordão e ele não teria sido curado. Então ela é muito importante nessa história. E nós precisamos entender que muitas vezes a nossa dor vai nos levar ao nosso propósito. Por mais que seja muito difícil, sabe? Pode ser muito difícil entender naquele momento. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E Ele tem um propósito para cada coisa que acontece na nossa vida. Sabe? Às vezes você vai falar, poxa, mas por que isso está acontecendo comigo? O Senhor sabe. O Senhor, Ele tem um propósito com a sua vida. Ele tem um propósito com você. E talvez lá na frente, você vai entender o porquê daquilo tudo está acontecendo. O que a menina, ela nos ensina nessa história? Ela nos ensina a olhar além das circunstâncias, a olhar além das suas próprias necessidades. Porque ela, naquele momento, como eu já disse, ela não olhou para tudo o que estava acontecendo com ela. Ela mostrou a solução para abençoar a vida de outra pessoa. Ela olhou ali além das suas próprias necessidades. E eu estava ouvindo uma mensagem, eu achei até muito interessante essa frase, que o pregador estava falando sobre essa menina, e ele falou que não é porque Deus não tinha tirado ela da escravidão que Ele não teria poder de curar outra pessoa. E às vezes isso acontece com a gente, sabe? Às vezes a gente está numa situação e, poxa, você está pedindo tanto a Deus por uma cura. Você pede tanto a Deus para que cure aquela pessoa que você ama e talvez aquela cura não aconteça. Às vezes você está pedindo tanto a Deus por uma porta de emprego e aquele trabalho não aparece para você. Mas não é porque não aconteceu contigo que Deus não pode realizar na vida de outra pessoa. Porque Ele continua sendo Deus, Ele continua tendo poder, Ele continua sendo Senhor. Então, não é porque você não foi curado que outra pessoa não pode ser curada. Aquela menina poderia pensar naquele momento, poxa, mas se o Senhor não me libertou da escravidão, se Ele permitiu que eu viesse para servir aqui como escrava, se Ele não tem poder para me libertar, Ele não vai ter poder para poder curar. Mas o poder dele continua sendo o mesmo. Sabe? Ela tinha um propósito, a dor dela levou ela para aquele propósito e ela acreditou nisso. Que o Senhor, Ele saberia de todas as coisas e ela mostrou a solução para outra pessoa. Não é porque Deus não realizou na sua vida que Ele deixa de ter poder para realizar na vida de outra pessoa. Independente de tudo, é aquela música, sabe? Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele é o Deus que tudo pode, que pode curar, que pode transformar, que tem o poder de mudar toda uma situação. A menina, ela também nos ensina que servir deve ser o nosso alvo. E nós precisamos, o maior objetivo, o nosso foco tem que ser o Senhor. Nós precisamos estar com os olhos fixos no Senhor e nós precisamos querer servir a Ele. E o nosso maior exemplo de servo é o Senhor. Lá em Filipenses 2:5.
diz assim, ó: que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, das coisas no céu e coisas na terra e coisas debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Senhor, Jesus, Ele tomou a forma de servo. Ele morreu naquela cruz no meu lugar e no seu lugar também. Ele serviu a Deus e Ele tem que ser o nosso maior exemplo. O nosso maior exemplo de amor ao próximo, de amor a Deus, de servir ao Senhor, de ser fiel a Ele, porque em todo o tempo que Jesus passou aqui nessa terra, Ele era fiel ao Senhor. Aquela menina, ela sabia que ela era serva de Deus e ela mostrou isso em todo o tempo. Ela mostrou que servir a Deus era o alvo dela. E assim tem que ser aqui nessa noite. O seu alvo, o meu alvo, o nosso objetivo, como aqui, pessoas que estão aqui ouvindo do Senhor, é ser servos dele, sabe? Jesus, ele tomou a forma de servo, ele humilhou-se ali na cruz para nos salvar, para obedecer ao Senhor. Ele obedeceu ao Senhor em todo o tempo. E nós precisamos viver uma vida de obediência ao Senhor também. Nós precisamos entender que onde nós estivermos, nós podemos fazer a diferença. Nós podemos ser instrumentos usados pelo Senhor. E muitas vezes você pensa assim, poxa, mas eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não levo jeito para isso. Como é que eu vou falar do Senhor? E essa menina, gente, foi uma frase tão simples. Ela falou: quem dera se o meu Senhor tivesse com o profeta que há em Samaria. Muitas vezes, para mim, para você, pregar para alguém, seja dentro da escola, da faculdade, do seu trabalho, eu não sei onde você estiver, é você virar para uma pessoa e falar assim, poxa, quem dera se você fosse no culto hoje à noite comigo. Quem dera se você lesse a palavra do Senhor aqui, tirasse um tempinho para ler a palavra do Senhor junto comigo. Nossa, quem dera se você experimentasse da vontade do Senhor. Sabe, não é muita coisa, não é você chegar assim e dar um sermão para aquela pessoa. Talvez são pequenas frases, pequenas palavras. Lógico, como eu já disse no início, primeiramente você pregando como seu testemunho, mas depois você falar, poxa, quem dera se você estivesse com o meu Senhor. Você ia ver como é maravilhoso estar na presença dEle. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, nós vemos o quanto é bom. E nós queremos que as pessoas que nós amamos vejam também o quanto é bom estar na presença dEle. E vivam na presença dEle assim como nós vivemos. Então, assim, pregar, evangelizar, às vezes começar a fazer ali com quem dera, sabe? É um convite para um culto, igual o culto que nós estamos tendo nessa noite, um culto de adolescente. Não sei, é um convite para fazer um lanche com você e no meio daquela conversa, naquele lanche, você falar do Senhor. Às vezes é você dar a oportunidade para uma pessoa desabafar contigo e no momento certo você poder aconselhar ela e falar, nossa, mas olha, eu sei uma pessoa que pode resolver os seus problemas e essa pessoa é Jesus, sabe? Falar do amor do Senhor no momento. Não sei, pregue primeiramente com a sua vida, mas não pense também que você tem que ser um pregador que vai aí mundo afora pregando a palavra do Senhor, não. Pregue para aqueles que estão perto de você, porque às vezes as pessoas, o Senhor colocou as pessoas perto de você para que você fale do amor dele para elas. Nós temos que aproveitar todas as oportunidades, sabe? As pequenas coisas ali, os pequenos momentos. A oportunidade que você tiver, fale do Senhor. Mostre que você serve a Ele, fale do seu amor. Não adianta ter tudo e não ter o Senhor. Porque a menina, nesse momento, ela é o inverso de Naamã. A gente começa falando de Naamã na história, a gente fala que ele é um homem honrável, um homem valente, chefe do exército da Síria, que, enfim, a gente fala várias coisas sobre ele. Já a menina, a gente só fala que era uma menina do povo de Israel, que foi como escrava. A gente não tem ali as qualidades dela, ela não tem muitas coisas ali que, muitas habilidades, vamos dizer assim, como a gente fala de Naamã. Mas ela era serva de Deus e isso basta. Sabe, lá em Marcos 8:36, fala assim, portanto, que lucro tem o homem e ganhar o mundo inteiro se perder a sua própria alma?
Às vezes a gente se importa tanto com as coisas que nós temos, com as coisas terrenas, e nós esquecemos do céu. Nós esquecemos da eternidade, que deve ser o nosso alvo, que deve ser o nosso objetivo. Sabe, eu não estou dizendo que você não tem que planejar, que você não tem que, sonhar em ter coisas boas aqui na terra. Não estou dizendo isso. Mas que em tudo você glorifique o nome do Senhor. Viva uma vida mostrando que é servo dele, com foco, além daqui, na eternidade. Que é onde nós vamos passar o maior tempo das nossas vidas com o Senhor. A menina, ela passou, naquele momento, vida para Naamã. E é muito interessante também porque a lepra, ela pega, né? Como eu disse, ela é uma doença totalmente contagiosa. E eu ouvi uma aplicação que eu achei muito interessante. Que naquele momento, nessa história, a menina ela não pega a lepra, mas Naamã pega, né? Naamã consegue o Senhor que tinha dentro dela. Então, talvez na sua escola, nós podemos colocar nessa mensagem, nessa noite, Naamã como o mundo. O mundo que está sedento do Senhor. O mundo que não conhece de Deus, que está vivendo uma vida longe dele. Um homem que está afastado do Senhor, que vive uma vida de pecado, que não quer saber de Deus. E nós somos essa menina. Nós somos essa menina que temos que fazer a diferença aonde nós estamos. Então, assim, na nossa escola, talvez, na nossa faculdade, eu não sei, aonde você estiver, na sua casa. Será que as pessoas leprosas lá de fora, né, fazendo essa aplicação, estão nos passando a doença do pecado? Ou nós estamos apresentando Jesus para elas? Porque muitas vezes também a gente acha que, não, eu não sou influenciável, então tá tudo bem. Eu vou viver ali no meio deles, no meio daquele grupinho, mas eu não faço as coisas que eles fazem, porque eu estou na igreja todo domingo, eu estou todo ensaio, eu estou toda mensageiras, embaixador, não sei. Eu estou sempre ali na igreja. Então, poxa, eu posso ficar no grupinho deles que eu sou crente mesmo, e a gente acha que a gente não é influenciado. A gente acha que só a gente vai influenciar, quando na verdade a gente não está influenciando em nada, e eles que estão nos influenciando. Será que nós estamos trazendo o mundo para dentro de nós, ou estamos mostrando Cristo para as outras pessoas e levando Cristo para as outras pessoas? Sabe, vamos parar para pensar nisso. Será que eu estou sendo como aquela menina que mesmo no momento mais difícil da vida dela, vamos colocar assim, onde ela foi levada como escrava, ela mostrou do Senhor? Será que em todo momento da minha vida eu tenho mostrado o Deus que eu sirvo? Às vezes, Deus vai nos colocar em lugares, porque lá existe um Naamã precisando de nós. Sabe? Às vezes Deus vai te colocar num lugar e você fala assim, poxa, eu não sei por que eu vim parar aqui. O que eu estou fazendo aqui? O que Deus quer com isso tudo? Mas talvez tenha uma pessoa lá que seja como Naamã, que esteja sedento da palavra do Senhor, que esteja sedento do Senhor, e ela precisa que você fale de Jesus para aquela pessoa. Talvez você vai falar assim, nossa, mas eu não entendo por que eu me aproximei dessa pessoa. Eu não entendo por que eu vim parar dentro dessa empresa. Eu não entendo por que eu vim parar nessa escola. Porque Deus, muitas vezes, quer te usar lá. E você não está nem ligado nisso. Você só fica pensando no porquê, no porquê, e a gente não pensa no pra quê. Sabe, pra quê disso tudo? Porque Deus, Ele pode ter um propósito com isso. Naquele momento, aquela dor daquela menina era o propósito que Deus tinha para fazer ela protagonista daquela história. Até então, ela era só mais uma menina do povo de Israel. Mas hoje em dia, nós sabemos que ela foi um instrumento para a cura de Naamã naquele momento. Sabe? E é muito interessante isso. A gente pensar que, às vezes, a gente se atenta tanto à história de Naamã. A gente conhece a história de Naamã e a gente fala, porque ele era orgulhoso, porque ele era leproso e ele mergulhou e ele foi curado. E a gente não se atenta nos detalhes, e nos detalhes que mais importam, porque sem essa menina não teria tido a cura. Então, assim, muitas vezes, situações podem vir na nossa vida, lugares podem vir na nossa vida, para que nós possamos ser o Naamã que aquela pessoa precisa. Talvez tenha uma pessoa perto de você que precisa do Senhor, que esteja passando por um momento difícil, que esteja como Naamã naquele momento, sabe, com o destino já traçado e pensando, nossa, meu mundo acabou para mim. E você nem se atenta nisso. E você poderia apresentar para aquela pessoa, naquele momento, o Deus de Israel. Porque a palavra do Senhor diz também, no decorrer do capítulo, os irmãos que quiserem ler em casa, eu não li tudo porque ficaria muito extenso, 2 Reis 5, mas Naamã, ele é curado, né? Ele chega, ele fala com o profeta Eliseu, ele diz que ele precisa mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ele mergulha, ele consegue a cura na lepra, e ele reconhece, ele diz, hoje eu reconheço o Deus de Israel.
Sabe, às vezes as pessoas precisam de você para reconhecer o Deus que nós servimos. O Deus que tem poder sobre qualquer doença, sobre qualquer situação, sobre qualquer momento difícil, porque Ele é Deus e Ele é bom. Ele continua sendo bom, independente do momento que você estiver passando. Independente do que estiver acontecendo. Ele é Deus, Ele é bom. A palavra do Senhor diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será eternamente. Ele é para sempre o Senhor. E Ele tem que ser para sempre o Senhor das nossas vidas também. Que nós possamos viver uma vida que mostre para as pessoas quem nós somos e que nós somos servos do Senhor. Como diz a palavra do Senhor, que nós possamos ser sal e luz para as pessoas que estão perdidas lá fora. Como seria, né? A comida quando não tem sal, não fica ali sem graça, não tem sabor. Imagina tudo na escuridão. O Senhor nos chama para ser sal e ser luz desse mundo que está perdido nas trevas. Tantos adolescentes que nesse momento, enquanto nós estamos aqui, louvando e adorando ao Senhor, está perdido, sabe? Talvez numa depressão, talvez numa festa achando que está tudo bem e que eu estou aproveitando tudo, no mundo das drogas, num vício, eu não sei. Que nós possamos ser sal e luz para essas pessoas. Essa menina nos ensina que nós precisamos ter em nós o título de servos do Senhor. E independente da circunstância, como eu disse, ela poderia se rebelar ali, enfim, não. Ela sabia quem ela era no Senhor. E ela mostrou isso em todo o tempo. Que possa ser assim também na minha vida e na sua vida nessa noite. Que independente do que nós passarmos, nós possamos saber quem nós somos no Senhor. Quem nós temos dentro de nós. Porque sabe, não é quem eu sou também. Eu, Alexandra, não posso nada. A Fernanda ali sozinha, ela não pode nada. Mas com o Senhor, um Deus que é grande, que pode todas as coisas dentro dela, aí sim, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Porque, como eu disse no início, aquela menina era pequena, mas ela tinha um Deus grande. Você não é servo da sua dor, e sim da sua missão. Você não é escravo, ele sabe do que você está passando, não. Você é servo da sua missão, daquilo que Deus te chamou para fazer. E talvez você possa me falar, nossa, mas não. Eu não sei ainda, eu não entendi. Qual é o meu propósito? Eu não sei o que Deus quer comigo. O Senhor, Ele quer que você fale da palavra dEle. Isso é do seu jeito, sabe? Como eu disse, é lógico, nós precisamos sim nos inspirar em outras pessoas. Mas a gente não pode se comparar com outras pessoas. É muito diferente entre se inspirar e se comparar. Porque você se inspirar numa pessoa, poxa, às vezes, nossa, essa pessoa, olha, a vida dela me inspira. Porque ela vive ali uma vida de santidade, de fidelidade ao Senhor. E eu quero conseguir ser assim também. Beleza. Agora uma vida de comparação, sabe? Poxa, mas aquela pessoa fala tão bem, eu não sei falar assim. Aquela pessoa canta tão bem, eu não sei cantar assim. Aquela pessoa é tão extrovertida e eu sou tão tímido. Não, o Senhor, Ele te escolheu do seu jeitinho, sabe? Para poder brilhar a luz dEle, para poder falar da palavra dEle do seu jeito, como Ele te criou. Você é importante, você é único, você é especial para Ele. E o Senhor, Ele tem um propósito com a sua vida. Ele quer cumprir o propósito dEle através da sua vida. Independente do momento que você esteja passando, Ele quer cumprir o propósito dEle ao Senhor. Então, faça o que Deus te chamou para fazer. Eu espero que o Senhor tenha falado ao coração dos irmãos. Eu vou fazer uma oração para encerrar. Eu agradeço muito a minha oportunidade. Eu fiquei muito feliz com o convite. E que nós possamos sair daqui com um objetivo, sabe? Como eu disse, se inspirando nessa menina aqui da história de Naamã, dessa serva que tinha todos os motivos para se revelar, sabe? E não querer mais saber do Senhor, daquilo que ela tinha aprendido na terra dela, porque, ela estava em outra terra. Mas não, ela brilhou ali a luz do Senhor. E ela, com o seu testemunho, conseguiu apresentar para Naamã a cura como Deus de Israel. Então, que nós possamos sair daqui buscando ser como aquela menina que sabia, acima de tudo, a gente não sabe o nome dela, mas a gente sabe que ela era uma serva do Deus vivo. Amém? Vamos orar para encerrar nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Pai, eu te agradeço pelo culto, Pai, que tivemos até agora. Eu te agradeço pelos adolescentes dessa igreja, Pai, esse grupo tão abençoado. Te agradeço pela vida da Fernanda, do Felipe, que estão à frente, Pai, desse ministério. Te agradeço por cada vida aqui presente, cada família aqui representada. Eu te agradeço, Pai, pela oportunidade que o Senhor me deu de trazer a sua palavra, Pai, nessa noite. E, Senhor, eu te peço que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos ser como aquela menina da história de Naamã.
Que independente de qualquer circunstância, independente de qualquer coisa, brilhou a luz do Teu Espírito Santo, Pai. E mostrou para aquele povo, Pai, aquele povo perdido, ó Deus, o Deus que ela servia. Mostrou, Pai, o poder que o Deus de Israel tinha, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus eu te peço que seja assim também na nossa vida. Que a partir de nós, ó Pai, outras pessoas sejam abençoadas, ó Pai. Que nós possamos levar vida às outras pessoas. E essa vida é o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que nós possamos levar Jesus para aqueles que estão perdidos no mundo afora, ó Pai. Que em nome de Jesus na nossa escola, ó Pai, na nossa família, na nossa faculdade, andando na rua, eu não sei, com as pessoas que nos cercam, ó Pai, nós possamos mostrar o Teu amor, nós possamos mostrar o quanto é bom Te servir, o quanto é bom estar aqui num domingo à noite louvando o Teu santo nome, ó Pai, e muito além daqui também, ó Pai, viver uma vida com o Senhor e ter a possibilidade de, ó Pai, ter uma eternidade contigo. Ó Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, as pessoas vejam o Senhor na nossa vida. Que nós possamos mostrar, ó Pai, o Deus que nós servimos. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por essa oportunidade, ó Pai. Muito obrigada por cada irmão, ó Pai, presente aqui nessa noite. Essa oração que eu te faço, te agradeço, te pedindo perdão por todos os pecados, por todas as minhas falhas, porque eu não sou merecedora do Teu amor. Mas mesmo assim, o Senhor me amou, ó Pai. Muito obrigada. Essa oração que eu te faço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Que palavra abençoada, Xandinha. É incrível ver como